3 Coríntios. Esta tradução de 3 Coríntios é de M. R. James, 1924. Visto que não está protegida por direitos autorais, senti-me à vontade para atualizar a linguagem onde o texto é estranho. Fui extremamente cuidadoso para não mudar nenhum significado ao fazer isso. Na maioria das vezes eu mudei coisas como não se maravilhe para não se maravilhe. 3 Coríntios faz parte dos Atos de Paulo. Esta é uma obra diferente de Os Atos de Paulo e Tecla, que está disponível em The Unseen Fathers, volume 8. Não consegui encontrar os Atos de Paulo em nenhum outro lugar além da internet, e aparentemente os manuscritos estão tão danificados que há pouco além desta carta e daquela dos Coríntios a Paulo. Não acredito que haja alguém que os considere originais de Paulo, embora sejam antigos, provavelmente do século II. E Harley Christian Ratings.com diz que Tertuliano o atribui a um ancião pouco antes de sua época que o escreveu em homenagem ao apóstolo Paulo, mas que foi destituído de seu cargo pela falsificação. Eles não fornecem nenhuma referência, entretanto, e não é em nenhum escrito de Tertuliano que eu tenha acesso. Faz sentido que algum cristão do século II tenha escrito isso para ter uma refutação mais direta dos gnósticos do que é disponível nas cartas aceitas de Paulo. Orígenes menciona os Atos de Paulo, de Príncipes e 2:3, mas a citação que ele dá não é encontrada em Atos de Paulo como a temos hoje. Os editores de The Unseen Fathers sugerem que ele poderia estar citando Hebreus. Apesar de tudo isso, 3 Coríntios esteve no cânone da Igreja Ortodoxa Armênia por um tempo, e é uma peça interessante de literatura antiga. As palavras entre colchetes não estão em todas as versões. As palavras em itálico entre colchetes são notas de M. R. James. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, aos irmãos que estão em Corinto. Saudação. Estando no meio de muitas tribulações, não me maravilho se os ensinamentos do maligno se espalharem rapidamente. Pois meu Senhor Jesus Cristo apressará a sua vinda e não dará em nada, não suportará mais insolência daqueles que falsificam suas palavras. Porque no princípio vos entreguei as coisas que recebi dos santos apóstolos que existiram antes de mim, que sempre estiveram com Jesus Cristo, a saber, que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu de Maria, que é da semente de Davi segundo a carne, a Santa Espírito sendo enviado do céu pelo Pai para ela pelo anjo Gabriel, para que ele pudesse descer a este mundo e redimir toda a carne pela sua carne e nos ressuscitar dentre os mortos no carne, assim como ele nos mostrou em si mesmo como exemplo. E porque o homem foi formado por seu Pai, por isso a humanidade foi procurada quando estava perdida, para que pudesse ser vivificada por adoção. Pois foi para esse fim que o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, enviou primeiro os profetas aos judeus, para que fossem afastados dos seus pecados. Pois ele planejou salvar a casa de Israel. Portanto, ele conferiu uma porção do Espírito de Cristo aos profetas e os enviou primeiro aos judeus ou aos primeiros judeus, e eles proclamaram a verdadeira adoração a Deus por um longo período de tempo. Mas o príncipe da iniquidade, desejando ser Deus, impôs as mãos sobre eles e os matou, baniu-os de Deus, lá ms, e amarrou toda a carne por concupiscências malignas, e o fim do mundo pelo julgamento se aproximou. Mas o Deus Todo-Poderoso, que é justo, não rejeitou a sua própria criação, mas teve compaixão deles desde o céu e enviou seu Espírito a Maria na Galileia, que acreditou de todo o coração e recebeu o Espírito Santo nela ventre, para que Jesus pudesse vir ao mundo, para que por aquela carne pela qual aquele iníquo trouxe a morte tinha triunfado, pela mesma ele deveria ser mostrado como vencido. Pois pelo seu próprio corpo Jesus Cristo salvou toda a carne e a restaurou à vida, para que ele pudesse manifestar o templo da justiça em seu corpo, em quem ou pelo qual somos salvos, em quem, se crimos, somos libertar. Eles, portanto, ou saibam, portanto, que eles ou aqueles que concordam com eles não são filhos da justiça, mas filhos da ira, que rejeitam a sabedoria de Deus, dizendo que o céu e a terra e tudo o que neles há não são obra de Deus. Eles, portanto, são filhos da ira, pois malditos são eles, seguindo o ensino da serpente, a quem deveis expulsar e fugir da sua doutrina. Pois vocês não são filhos da desobediência, mas da igreja bem-amada. Portanto, o tempo da ressurreição é proclamado a todos. E quanto ao que dizem, que não há ressurreição da carne, na verdade não terão ressurreição para a vida, mas para julgamento, porque não acreditam naquele que ressuscitou dos mortos, não crendo nem entendendo. Pois eles não sabem, ó Coríntios, as sementes de trigo ou de outras sementes, como são lançadas na terra e são corrompidas e ressuscitam pela vontade de Deus com corpos e vestidos. E não apenas aquele corpo que foi lançado ressuscita, mas muitas vezes mais se abençoa. E se não devemos tomar o exemplo das sementes apenas, mas de corpos mais nobres, você sabe como Jonas, filho de Amate, quando ele não pregou aos de Nínive, mas fugiu, foi engolido pelo mar monstro. Depois de 3 dias e 3 noites, Deus ouviu a oração de Jonas vinda do inferno, e nenhuma parte dele foi consumida, nem mesmo um fio de cabelo ou um cílio. Quanto mais, ó homens de pouca fé, ele ressuscitará vocês que creram em Cristo Jesus, assim como ele mesmo ressuscitou. Da mesma forma, um morto também foi lançado sobre os ossos do profeta Eliseu pelos filhos de Israel, e ele ressuscitou, corpo e alma, ossos e espírito, ou ressuscitou em seu corpo. Quanto mais vocês, que foram lançados sobre o corpo, os ossos e o espírito do Senhor. Ou quanto mais, ó vocês de pouca fé, vocês que foram lançados sobre ele ressuscitarão naquele dia, tendo sua carne sã, assim que ele se levantou. Da mesma forma, em relação ao profeta Elias, ele ressuscitou da morte o filho da viúva. Quanto mais o Senhor Jesus o ressuscitará da morte ao som da trombeta, num abrir e fechar de olhos. Pois ele nos deu um exemplo em seu próprio corpo. Se, então, você receber qualquer outra doutrina, Deus será testemunha contra você. Que ninguém me perturbe, pois carrego esses laços para poder ganhar a Cristo. Portanto, carrego suas marcas.
em meu corpo para poder alcançar a ressurreição dos mortos. Todo aquele que receber ou permanecer na regra que recebeu pelos abençoados profetas e pelo santo evangelho, receberá uma recompensa do Senhor, e quando ressuscitar dos mortos obterá a vida eterna. Mas quem transgride estas coisas, com ele está o fogo, e com aqueles que andam no mesmo caminho, que são uma raça de víboras, ou que são homens sem Deus, a quem deveis rejeitar no poder do Senhor, e na paz, graça e amor estarão com você.